Senhor, graças te damos por estar aqui na tua casa de oração, Senhor. Louvamos o teu nome, agradecemos o teu nome, Senhor. Fala os nossos corações, mediante a tua palavra, Senhor. O Espírito Santo tem a liberdade de falar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmãs, nós vamos estudar nessas 13 semanas o livro de Atos. Atos, conhecido oficialmente por Atos dos Apóstolos. Está todo quinto, começa a ler. Então, leio o livro de Atos, porque ele será estudado 13 semanas. Hoje nós vamos dar um panorama acerca do livro de Atos. Por isso que eu me ouvo. E a partir da semana que vem, vamos começar a entrar nos detalhes. Por exemplo, semana que vem, vamos estudar 3 sermões que estão, 4 sermões que estão no livro de Atos, que fizeram o início da igreja. Né? Caracterizar o início da igreja, sermões. Mas hoje nós vamos dar uma visão geral do livro de Atos tem. Né? Quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito por Lucas, evangelista Lucas, né? Discípulo de Paulo, né? A partir de certo ponto lá em Atos, acho que a partir da segunda viagem missionária, Lucas se agregou, foi agregado à caravana de Paulo. E Paulo cita muito como discípulo e como companheiro de viagem. Então a gente vai ver ano a ano Lucas relatando o que ele viu dentro do ministério de Paulo, e nas cartas de Paulo, Paulo citando Lucas. E até na fase final, quando ele já está condenado à morte, só esperando a execução, ele cita Lucas, só Lucas está comigo. Então foi discípulo, mas foi amigo, foi companheiro, foi leal. Né? Lucas é gentil, não era judeu. Né? Ele era médico, né? E profissão médico, mas antes de tudo cristão, e evangelista. Ele era gentil. Paulo descreve ele como médico. Né? E interessante, quando você pega os escritos de Lucas, ele se denuncia. Se ninguém dissesse que ele era médico, ele se denunciaria pelas suas palavras. Porque quando você vai no original, Lucas, quando descreve certas coisas, por exemplo, tem uma das ações que Jesus vai, e que os outros evangelhos, eles descrevem como um endemoniado, um lunático, uma pessoa lunática e tal. Já no evangelho de Lucas, o nome que está lá não é lunático, uma pessoa, ele usa o termo do grego, que significa uma pessoa que tem muitas convulsões. Isso é um diagnóstico muito exato, específico, que ele conhece, né? E assim vai em outras passagens, ele usa termos médicos, próprio de quem é conhecedor daquela área. Então, Lucas, quando Jesus está na cruz, ele foi o único que descreveu que Jesus sangrou e chegou ao ponto de sair água. Isso é um médico que vê. Você vai sangrando, e se você chegou ao ponto de não ter mais sangue, vai sair água. E ele identificou isso. Né? Identificou isso. Então, preocupação de médico. São umas 10 passagens que Lucas usa termos que ele denuncia a profissão dele, denuncia o conhecimento desse dele. Ele era gentil como? Ele nasceu na Antioquia. Ele não é judeu, ele não é filho de pai judeu. Né? Então, dos 4 evangelhos, o único que não é judeu foi Lucas. Marcos é judeu por parte de mãe. O pai era grego, mas a mãe era judia. Então ele é judeu. Mas Lucas não, é 100% gentil. Aí vai a pergunta que a gente faz: Deus usou um gentil? Isso. Porque Deus começou a quebrar os paradigmas e romper o quadrado do judaísmo. Quando Deus fala cá para Abraão, que da tua descendência eu abençoarei todas as nações. Ele
está dizendo que era só a descendência de Abraão. A partir da tua descendência, eu abençoarei todas as nações. Então, Lucas, sendo o Isaías falou sobre isso também, que na mesa do banquete, Deus chamará todos os povos. Todos. Né? Jeremias, Ezequiel, nas suas últimas profecias lá no final do livro, ele fala sobre o acolhimento que Deus fará de todos os povos. E por aí vai. Então, aqui a gente tem o primeiro objetivo, escrevendo um dos 4 evangelhos. Então, o evangelho rompendo as barreiras do judaísmo. Quando foi que foi escrito o livro de Judas e Atos? Lembrando que o livro de Atos é um livro histórico. O que isso quer dizer? Você vai no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos Josué, que é um livro histórico. Nós temos primeiro e segundo Reis, que a gente estudou agora. Primeiro e segundo Crônicas, são livros históricos. Neemias é um livro histórico. Então, no Velho Testamento tem vários livros históricos. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele conta a história. Neemias é histórico porque eu me lembro muito de Neemias, porque Geraldo, antes de partir, alguns anos atrás, ele mandou a gente ler o livro de Jeremias, não, eu nunca esqueci isso. Neemias. Jeremias é profeta. Jeremias não, Neemias, né? Ai, gente, um copeiro ia fazer, eu adoro até Quando foi escrito? Presume-se que o livro de Atos foi escrito entre 62 e 63 depois de Cristo. Por que essa data? Tem uma lógica. Lucas escreve Atos até que ponto? Quando Paulo chega em Roma preso. Paulo foi levado preso para Roma, sua primeira prisão em Roma, e lá ele ficou 2 anos. 2 anos. Paulo chegou aqui no ano 61, disse que 62 em Roma, preso. Então ele ficou 2 anos. No ano 65, foi quando Roma foi sediada. E Lucas não cita essa passagem. Lucas não cita. Quando Roma foi sediada, os cristãos foram acusados de ter tocado fogo em Roma. Eram os 2 aqui mesmo. Lucas não cita. Então foi antes. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Lucas não cita. Então, o livro de Atos foi escrito nesse período aqui, em torno de 30 anos depois que Jesus ascendeu. Né? Então, para quem ele escreveu? Para a mesma pessoa que ele escreveu o Evangelho de Lucas. Para a mesma pessoa. O nome é Teófilo. O que significa esse nome? Teófilo, vem de Teo, Deus. Filo, é o nome grego, Filo, amigo de Deus. Ó excelente Geraldo. Que bom nome, né? Amigo de Deus. A ideia de Teos, T-H-E-O, e Filo, F-I-L-T-O. E-H-I-L-O, em grego. Pronto. Então ele escreve esse Teófilo. O que é Teófilo? Presume-se, Lucas não dá pista, mas presume-se que ele era ou alguém de uma posição que está aqui em Roma, ou ele liderava alguma comunidade cristã, ou em Roma, ou próximo de Roma. Ele escreve para Teófilo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se você juntasse um livro só, não teria problema. É uma sequência. Ele termina o Evangelho de Lucas com a ressurreição de Jesus. E Jesus dizendo: esperem em Jerusalém
até que do alto vocês sejam revestidos. Ele começa o evangelho do livro de Atos, a partir de onde ele parou o evangelho de Lucas. Então é uma continuação. Se você juntar normalmente, não tem problema não. Ele estará meio, não haverá conflito. Quais os objetivos do evangelho do livro de Atos? Quais os objetivos? Relatar os aspectos do nascimento e expansão da igreja. Relatar os aspectos do nascimento e expansão da igreja. Então é muito claro o que Lucas faz. No seu evangelho ele descreve Jesus. Jesus foi profetizado. Jesus veio, cumpriu as profecias. Jesus pregou o evangelho, formou os discípulos, preparou os discípulos para serem apóstolos. Jesus foi entregue, foi morto, ressuscitou, e agora ele diz: espere em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos. Por quê? Porque eu darei isso à minha igreja, e vocês serão fundamento, líderes dessa igreja, líderes desse movimento que eu estou iniciando. Você chega em Atos, ele mostra o nascimento da igreja, o derramar do Espírito e a expansão da igreja. Então é a sequência natural. Mas quais são os aspectos desse nascimento e expansão da igreja que Lucas deixa muito claro no seu livro? Primeiro, a obediência ao Senhor da igreja. Quem está aí com Lucas 24, 46 a 53? Diga eu, leia aí. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós enviou promessas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendendo a Deus. Amém. Amém. Então qual é o destaque que ele está dando aqui? A obediência. Quem foi que mandou eles esperar em Jerusalém? Quem foi que disse que eles seriam revestidos do poder? Jesus, o Senhor da igreja. Então a igreja tem que estar em obediência ao Senhor da igreja. Se eles não esperassem em Jerusalém, o que iria acontecer? Nada. Estariam desobedecendo a ordem do Senhor da igreja. Então eles cumpriram a obediência. Esse é um dos fatores básicos para a igreja. A igreja tem um dono. Não é Márcio, não é pastor Geraldo, não é pastor Tiago, seja ele quem for. Não é o presidente da Convenção Batista Brasileira, nem o da Convenção Assembleana, não é da Presbiteriana, não. O Senhor da igreja é Jesus. E ele, quando comanda, a igreja tem que obedecer. Então eles obedeceram à ordem do Senhor. Mas Senhor, o Senhor é para a gente esperar em Jerusalém. Espere em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão começar a obra. Eles não estavam prontos para ir para a obra. Eles não estavam prontos para sair pelo mundo pregando o Evangelho, porque eles não estavam revestidos do poder. Eles não estavam cheios do Espírito Santo. Jesus foi aquele que veio aqui em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas é o próprio Lucas que diz: e ele foi impulsionado para o deserto pelo Espírito Santo. E quando ele volta para o deserto, Lucas enfatiza: e Jesus voltou cheio do Espírito Santo e começou a obra. E desde então começou a pregar arrependendo de ter chegado ao reino do céu. Mateus fala também. Então o que acontece? A igreja tem que obedecer à ordem do Senhor da igreja. Ou ela não vai nascer, crescer e expandir. Podemos ter o nome de igreja, mas não somos igreja funcional. Não somos a igreja do Senhor, funcionando como o Senhor a quer, como Ele é constituído. O segundo aspecto
necessidade de revestimento do poder do alto, como a gente viu aí. Jesus está dizendo, vocês vão ser revestidos do poder que vem de onde? Vem do seminário, o poder vem de um congresso, o poder vem de um concílio de pastores, seja lá o que for, muita coisa que a gente pode citar aqui. Não, vem do alto. O Senhor da igreja vai revestir a igreja com o poder do alto. Então o Senhor está dizendo isso aqui. Quando Jesus disse, esperem em Jerusalém, Ele falou para cerca de 500 pessoas. Era cerca de 500 pessoas que estavam ali. 500 pessoas, esperem em Jerusalém até que do alto seja revestido. Quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre o que estava, havia 120. 380 perderam a bênção. O Senhor dá ordem, o Senhor reveste, mas reveste quem? A quem está obedecendo. Reveste a quem está cumprindo. Reveste a quem está seguindo as orientações e direções dele. Assim é a igreja do Senhor. A igreja precisa ser revestida do poder que vem do alto, não do que vem do homem, não do que vem do conhecimento, não do que vem do dinheiro, não da estrutura, mas do poder que vem do alto. Compromisso com a vida do Evangelho. Vamos ver aí Atos 2, 40 a 43. E com muitas outras palavras, isto testificava, e muito exaustava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 4.000 almas, e perseveraram na cultura do posto, na comunhão do partido do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam dos apóstolos. Um aspecto que ele deixa claro: o compromisso com a vida do Evangelho. A igreja, igreja, massa igreja, Nicole igreja, nós igreja, temos que ter compromisso com a vida do Evangelho. Vida do Evangelho, vida dentro do Evangelho. O que é isso? O que é que Lucas descreve no livro de Atos? Pregação da palavra de Deus. Você vê o livro de Atos todo escrevendo a todo momento os apóstolos, os discípulos, a igreja, a comunidade onde estava ali formada, a preocupação de quê? Pregar a palavra. Pregar a palavra. O objetivo era pregar a palavra. Pregar para fazer isso. Por quê? Porque você está na escuridão, você está nas trevas. O mundo está nas trevas, então ela precisa conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que lava, é a palavra que purifica, é a palavra que salva, é a palavra que nos liberta. Então é a pregação da palavra de Deus. Eu faço parte coral, você faz parte coral. Nós fazemos parte da igreja, há várias estruturas que a igreja oferece. A igreja fala igreja em geral, não é só outra forma. Igrejas, mas o principal ministério da igreja é a pregação da palavra de Deus. Quando o alto se sobrepõe à pregação da palavra, a igreja não está funcionando. Não é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja do homem que está sendo ativada. Então, o principal ministério da igreja é a pregação da palavra de Deus. Pregação igual o que? Pregação, proclamação, ensino, discipulado. Sentimento de urgência. Havia um sentimento de urgência na igreja cristã, na igreja que a gente chama de pioneira. Sentimento de urgência. É para hoje, é a tempo e fora do tempo, é aonde eu chegar, é no meu trabalho, é na loja que eu compro, é na farmácia que eu vou, é no balconista que me atende, na padaria, é no posto de gasolina, é eu andando na frente, alguém entra perguntar a hora, é 8 horas, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te dê paz no seu dia. Então você lança a palavra, mas é só uma besteira que eu estou falando, uma frase, aquilo está dentro da pessoa, já dei bom dia uma pessoa, bom dia, que Deus te abençoe. E a pessoa regalou o olho, muito complicado isso. Então Deus está falando algo, alguma carência na pessoa, a gente não sabe se Deus está falando, você fala, fale. Né? Então a urgência, o sentimento de urgência para hoje. Jesus falou para os seus discípulos que agora são apóstolos, líderes da igreja. É tempo de trabalhar, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e não poderemos mais trabalhar.
Então, enquanto é dia, enquanto estamos no tempo, temos que ter o sentimento de urgência de pregar o Evangelho, de formar discípulos, de preparar pessoas, de levar o Evangelho verdadeiro e de ser igreja. Acolhimento de quem chega, acolhimento de quem já está dentro. Isso é um sentimento que havia dentro da igreja. A igreja pioneira demonstrou isso com muita clareza. Acolhimento de quem chega. Você jamais gosta de pregar o Evangelho, 3.000 almas se salvam. O que é que eu vou fazer? Amanhã vocês veem, não, quem são vocês? Vocês moram aonde? Veio e acolher, se tornar conhecido, tornar familiar, tornar aconchegante a presença dessas pessoas aqui dentro. Acolher quem já está. Às vezes a gente dá muita importância para atividades, para eventos, para isso, para aquilo, e abandona as pessoas que fazem parte do convívio. O que está acontecendo com fulano, o que está acontecendo com ciclano, nós podemos visitar 10 vezes, abençoar a vida da pessoa, e a pessoa insistir em permanecer no seu caminho. Mas você está fazendo a sua parte. Então eu não posso seguir uma glória, deixa de vir. Eu não mando um recado, eu não procuro, eu não mando uma pessoa aí, eu não vou, eu não ligo. Ela está vendo que não quer vir mais. Não é assim. Às vezes a irmã está precisando do estende da mão, para que ela segure mesmo, ela levanta assim com uma força. E ela poder vir, Deus está pegando, vir, voltar, e com o tempo Deus começa a abençoar, e começa a restaurar, e a pessoa volta a caminhar. Nós não sabemos às vezes os enganos que nós caímos nas nossas emoções, no nosso psicológico, todas as situações da vida, problemas que está passando, provações que está passando, tentações que está tentando vencer, o inimigo tentando derrubar. Então, a igreja, ela acolhe quem chega e acolhe quem já está. Perseverança na palavra, a igreja perseverou na palavra. Ela não só pregando a palavra, mas conferindo a palavra para saber se nós estamos fazendo o que o Senhor nos manda. Perseverança na palavra, não é na interpretação de fulano, não é no achômetro de ciclano, não é na filosofia que alguém está pregando lá, uma coisa diferente do Pedro, não. O que é que a palavra diz? O que é que eles diziam aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? O que eles, apóstolos, receberam de Jesus. Pedro, o que o Senhor falou acerca disso? Tiago, numa situação dessa, Jesus falou o quê? Essa era a doutrina dos apóstolos. O que vocês receberam do Senhor? Nos ensina para nós perseverarmos na doutrina do Senhor Jesus. Então, perseverança, comunhão verdadeira entre os salvos, comunhão verdadeira. O livro de Atos deixa claro que eles buscavam a comunhão verdadeira. Mas Paulo relata muitos problemas com as pessoas, dificuldades em algumas comunidades, alguns conflitos. Sim, eles eram pessoas imperfeitas. E nós somos perfeitos? Lá tinha imperfeição, aqui também tem. Lá tinha pessoas imperfeitas, aqui também tem. A questão é o que eu estou buscando e o que vai prevalecer. Porque se no meio de 100, 80 estão buscando uma comunhão perfeita, os 20 vão ser incomodados, não vão ter espaço para crescer na falta de comunhão, não vão ter espaço para crescer na base do conflito, não vão ter menos espaço para imaturidades, infantilidades, imaturidades. Então é importante que todos tenham a visão, é isso que Atos diz, a comunhão verdadeira entre os salvos, relacionamento entre irmãos. O que é isso? Nós vimos aqui. E perseveravam na comunhão e no partir, no pão e nas orações. Estavam juntos, estavam se relacionando. É muito fácil dizer, Márcia é minha irmã, mas talvez de domingo em domingo, durante meia hora, 40 minutos, 1h30, eu vejo Márcia, eu vou vir na semana que vem e pronto. Eu não quero saber onde ela mora, não quero saber da vida dela, não quero saber da profissão dela, eu não quero me envolver com ela, não quero saber dos problemas dela, não quero que ela se meta nos meus problemas. É isso que é relacionamento? E depois eu digo, eu sou família junto com o Márcio? É isso que é família? Como é família, Lili? Não é estar junto? Não é um acolher o outro?
crente vai lá para ele. Às vezes para crente mesmo. A visão de E a pessoa está sabedoria. precisando de Deus. Exatamente. Isso é família. Então a igreja era para se relacionar. Então lá dos Atos, do livro de Atos, Lucas tem essa preocupação de mostrar a igreja se relacionando, se misturando, as diferentes pessoas, de diferentes origens. Você pegava uma comunidade, ali tinha médico, ali tinha comerciário, ali tinha escravo, ali tinha alguém que trabalhava como carpinteiro, alguém que trabalhava como auxiliar de outra pessoa, tinha viúva, tinha casado, tinha mulher, tinha homem, tinha solteiro, tinha criança, tinha todo tipo de gente se relacionando com família. Essa é a visão da igreja. Oração. Lucas vai mostrar no livro de Atos que a igreja estava orando, e orando. Pedro foi preso, a igreja foi fazer o quê? Procurar um habeas corpus, procurar as autoridades. Não, a igreja se reuniu e foi orar. Senhor, vai, Senhor, pedimos a tua intervenção, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com Pedro. Senhor, atua nesse processo. Até que Pedro apareceu na porta. O anjo entrou na prisão, tirou as algemas, abriu as portas, e Pedro saiu, como se vendo todo mundo olhando para ele, mas ninguém estava vendo Pedro sair. Glória a Deus. Como Deus quer fazer, ele faz. É a fé. Mas ele ainda precisa que a igreja esteja em oração. Temor ao Senhor, que é temor, reverência ao Senhor, respeito às coisas do Senhor, tratar as coisas do Senhor com diligência, tratar com cuidado, com Senhor. Temor ao Senhor, respeito à ordem do Senhor, à palavra do Senhor, ao que o Senhor diz, ao Espírito do Senhor, ao quebrantamento. Eu tenho temor ao Senhor. A vida da igreja mostrava temor ao Senhor. Liberdade para agir do Espírito Santo. A igreja, Lucas escreve isso, a igreja, as comunidades cristãs davam liberdade para o mover do Espírito Santo, para o agir do Espírito Santo. Os apóstolos, os líderes, os evangelistas deixavam aberto a porta para que o Espírito Santo conduzisse a igreja. Eles não tinham outra fonte, né? Eles precisavam pedir a orientação do Espírito Santo. Quando você falou isso, eu me lembrei que quando eles tinham alguma dúvida, não tinha para onde ir, eles tinham que perguntar para o Espírito Santo. Alguma dúvida para alguma coisa. Eles tiveram uma sensação mais próxima, que por isso a gente tem que buscar. Em algumas coisas a gente tem uma visão melhor. Por quê? Quer dizer, a Bíblia. Hoje nós temos uma visão melhor do propósito de Deus, do início, meio e fim. Nós temos uma visão mais profunda. Porque passamos, somos o depois. Mas na época eles tinham uma visão mais profunda do que Jesus esteve aqui há pouco tempo. Ele é o Senhor da igreja. Não é eu. Não é Pedro. Ele é o Senhor da igreja. E quem conduz a igreja? O Senhor da igreja. Eu estou fazendo tudo isso para o Senhor da igreja. Então ele tem uma visão mais profunda, mais próxima do Senhor da igreja. Ressuscitou, subiu e nos deu a ordem e deixou o seu Espírito. Então eu tenho que dar liberdade ao Espírito Santo que veio para conduzir a igreja. Por isso eu tenho que buscar, Senhor, a tua igreja, Senhor, lá atrás. Ela entendeu, faz ele entender que o Senhor é o Senhor da igreja. Eles viram Jesus fisicamente, ou andaram com pessoas que viram e tocaram em Jesus e ouviram diretamente Jesus. Eu não fiz isso, mas o teu testemunho chegou até hoje a mim. Então eu preciso entender que a igreja é do Senhor e que o Espírito Santo foi o Senhor que deixou para nos conduzir. Me ensina até a entender do Espírito, a deixar teu Espírito caminhar e nos levar juntos. Então, Lucas nos faz esse relato desses aspectos. Outro objetivo do livro: apontar dificuldades para evangelizar o mundo. É outro objetivo do livro de Lucas. Resistência dos religiosos judeus. Ele mostrou os líderes religiosos judeus ficaram indignados porque não perder espaço. Eles se acharam afantados. Essa população, a nossa sociedade, os nossos irmãos judeus estão indo na onda desse pregador, estão indo na onda desse homem. Então eles lutaram para silenciar Jesus e entregaram o Império Romano para que matasse. Mas vieram os apóstolos, eles mataram Jesus, nasceu 12. E esses 12 vão multiplicando outros.
outro Jesus. Então houve a resistência. Primeiro de negar, de difamar, de perseguir, de prender, de matar. A resistência dos religiosos, como Caifás falou, é necessário que ele morra, porque se ele não morrer, os romanos virão e nos tirarão do nosso lugar. Ele está falando do quê? Do sinédrio. Porque o Império Romano deixava que o sinédrio fosse o poder civil. Era o sinédrio que administrava os pequenos crimes e os crimes religiosos. Então era o Império Romano só entrava para cobrar os impostos ou para coisas maiores. Então o Império Sinédrio tinha o seu nível de poder, de respeito. Tanto o Império Romano tolerava a existência dele, como o público, ou seja, os judeus, obedeciam ao Sinédrio. Então eles não queriam abrir mão disso. E eles se julgavam donos de Deus, donos da palavra, donos da interpretação, donos das profecias. E essa resistência existe até hoje. Será que nós temos lideranças religiosas, que eu falo em geral, que não querem o avanço do verdadeiro evangelho, não querem esse evangelho de verdade? Confronto com a idolatria era outra dificuldade. Confronto com a idolatria e com os idólatras. Primeiro a idolatria, você vai chegar num lugar que vai ter idolatria. Então você vai ter que, não pode se negar, você tem que buscar sabedoria, mas não pode se negar a dizer se isso é Deus. Mas você também vai ter confronto com os idólatras, aqueles que vão defender. Paulo passou por isso. Ele estava em Éfeso. Houve uma grande agitação, a grande diante dos Éfesos, e houve uma grande movimentação na cidade contra Paulo, porque o que Paulo pregava estava levando as pessoas que adoravam a deusa Diana a abandonar a idolatria e a seguir. E aí quem se divulgou foram os comerciantes das máquinas, daqueles rituais que tinham no mundo. Então teve que combater, confrontar tanta idolatria dentro do nome. Conflito com as filosofias. Isso é uma dificuldade para evangelizar, e nós vamos encontrar também quais filosofias se destacaram naquela época. Gnosticismo. A Bíblia não usa essa palavra aqui, mas ele cita os problemas que o gnosticismo criava. E bem claro, João, o evangelista João, o apóstolo João, cita muito. O que é que João diz, além de outros detalhes, além de outros objetivos? O que é que ele faz disso? E o verbo se fez carne. Se fez carne. E habitou entre nós. Estava entre nós. Por que é que na sua carta, na primeira carta, ele diz: eu vi o verbo da vida. Eu toquei nele. Ele era carne e osso. Eu vi, eu toquei nele. Eu comi com ele. Porque ele pode se dizer o seguinte: essa carne aqui de milho, ela é má, que é boa no espírito. Jesus não veio em carne, teve espírito. E veio nos ensinar como libertar os nossos espíritos dessa carne que vai para o inferno. Mas o espírito vai ser liberto para viver. Por isso que João diz: não, Jesus veio em carne. Eu estou aqui. Ele vai nos purificar mesmo na carne. Ele nos dá um corpo novo na ressurreição. Então ele está combatendo o gnosticismo, porque muita gente estava aí. Deixaram de aceitar o Evangelho, ou aceitavam, mas com essas variações, rejeitando Jesus. Tinha o legalismo, que os judeus eram pegados à lei, tem que cumprir a lei, você tem que fazer um ritual, você tem que ter o sacerdote, você tem que não sei o quê. O legalismo, o hedonismo, era a filosofia que defendia o prazer, a busca pelo prazer. Era a busca pelo prazer. Tudo bem, você pode seguir Jesus, mas busca o prazer. Todos os tipos de prazer. O materialismo, que era a defesa dos bens. Você pode seguir Jesus, mas tenha seus bens, você vive do seu bem. Trabalhe para ter seus bens, seus bens é que te sustenta. Então, as dificuldades das filosofias que existem até hoje.
aqui era da época. Hoje temos outra variação de filosofia. Choque cultural. Dificuldades para pregar o Evangelho. Em Atos a gente vai ver isso, o choque de culturas. Choque de culturas. Você chega no lugar para pregar o Evangelho. O Evangelho de liberdade. Mas ali tem escravidão. E o escravo se converte. E agora? Você chega por da pessoa e diz, não, porque tem que servir aos seus senhores. Choque. Deus vai colocar no coração dele. Se não colocar, sim ao Senhor, seja o melhor servo que vai colocar. Heresias. Quantas heresias? E em Atos aparecem algumas. São dificuldades para pregar o Evangelho. Você está pregando o Evangelho puro aqui. Quando você chega em outro lugar, você já viu o Evangelho misturado, alguém chegou e já botou uma coisa diferente lá no meio. Já citou algo totalmente anormal, que não tem nada a ver com o Evangelho, porque os pensamentos humanos, os costumes pagãos da igreja, tem que combater. Costumes pagãos ou costumes religiosos que não tem mais sentido. Como Pedro, Paulo teve que combater, junto com o conselho dos apóstolos, seguindo tradições que não tinham mais valor para o Evangelho. Carnalidades, infantilidades, imaturidades, você vai encontrar com ele. E Lucas vai citar em algum momento esses problemas que foram encontrados. Comunhão ferida. De chegar num ambiente que você perceber que a comunhão não está perfeita. A comunhão não está funcionando normal. E você tem que pregar acerca disso. Rebelião contra a liderança. E não se aceitar a liderança de um, não se aceitar a liderança do outro. Não, eu só vou se for glória que for. Se for Cristo, não quero ficar lá. Então o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. Perseguições. O livro de Atos vai falar sobre perseguições. Uma das lições que nós vamos ter é sobre perseguições. Né? As perseguições tanto dos judeus, filhos religiosos, como do Império Romano, como das sociedades, às vezes, onde chegavam, as tradições que eu ali, a cultura e a religião. Outro objetivo do livro de Atos: descrever a ação direta de Deus na condução. Descrever a ação direta de Deus. Descreveu a ação direta de Deus na condução. Esse texto que está aqui, Atos 16, 6 a 10, é o seguinte: é aquele exemplo de Paulo. Paulo está com Silas e eles estão indo na segunda viagem missionária e eles vão, o roteiro de Paulo é para ir para determinada cidade, depois dali para outra cidade, mas naquela noite o Espírito Santo vem a Paulo e diz: você não vai para lá, você não vai para lá. E Paulo sente a direção do Espírito Santo, não é para ir para lá. Na outra noite Paulo muda o roteiro e o Espírito Santo de novo diz: você também não vai para lá, você também não vai para lá. E aí depois Paulo tem uma visão de uma pessoa na Macedônia, ou seja, totalmente fora do roteiro dele, totalmente mais longe. Ele está na Ásia Menor, agora ele tem que ir para a Europa. Seria hoje, dentro do carro. E Paulo entende o Senhor quer que a gente vá para lá. E quando ele chega justamente em Filipe, cidade de Filipe, aí vai encontrar Corinto, Tessalônica, mais adiante é. E aí vai outras cidades. Então, escrever a ação direta de Deus na condução da igreja. Nós vamos ver os estudos específicos ao longo da semana. O outro objetivo é ensinar a lidar com as ações do Espírito Santo. Nos ensina a lidar com as ações do Espírito Santo. O que é isso? Entender que o Senhor da igreja é que manda na igreja. E Ele nos deu o Espírito Santo para conduzir a igreja. E nós temos que aprender a lidar com a ação do Espírito Santo na igreja. É Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que dirige, é Ele que nos capacita, é Ele que ordena as coisas. Não é o homem.
E se a gente achar que a gente vai controlar o Espírito Santo, ou vai pôr a nossa proposta, a igreja tem que ser desse jeito, então o Espírito Santo está sendo convidado a sair. A igreja do Senhor é conduzida pelo Senhor. Então, se eu quero colher os frutos de uma igreja cheia do Senhor, eu tenho que obedecer ao Senhor, eu tenho que me submeter ao Espírito Santo. Ou eu não vou colher os frutos dessa obediência. Mostrar que nada pode deter a pregação do Evangelho. É um dos objetivos do livro de Lucas. O Evangelho não pode ser detido. Ou chego aqui, o pessoal recebeu. Chego cá, não fui bem recebido pelas lideranças, mas alguns quiseram. Chego aqui, a maioria não quis, mas uma família me procurou. E diz: eu quero ouvir o Evangelho. Não importa. Eu fui para a cadeia, o Paulo foi, o carcereiro se converteu. O Evangelho não vai ser detido. O livro de Atos mostra isso. O Evangelho não vai ser detido. Porque quem disse que Jesus é o Senhor da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam. A outra linguagem é: não vão resistir ao avanço da igreja. Desafiar as futuras gerações. O conteúdo do livro de Atos é para desafiar as futuras gerações. O que isso quer dizer? Que somos nós que devemos escrever o capítulo 29, capítulo 30, 31 de Atos. As futuras gerações. Mas eu vou querer viver igreja fora do padrão da igreja, que a igreja pioneira viveu, a igreja que bebeu muitos diretamente de Jesus, a igreja que bebeu muitos diretamente daqueles que andaram com Jesus. Eu só estava pensando, essas dificuldades, esses problemas, tudo a gente está vendo hoje. Aí eu pensei assim comigo: vixe, mas eles estavam tão próximos da época que Jesus esteve. Inclusive tinha pessoas que tinham ocular, né, ali na época, e ainda tinha, ou então parente dessas pessoas assim, próximo, e o povo já estava desse jeito, igualzinho ao como está aqui agora. É incrível como nós somos pecadores, nós somos impuros, essa carne da gente, não é? Eu fiquei aqui pensando, irmão, isso. E tudo que você relatou aqui é o que a nossa igreja vive, não é? A igreja do século XXI vive isso. Uma coisa que você botou ali, ó, o exemplo e o modelo. E lá ninguém está vendo exemplo e modelo, está fazendo bonitinho isso que está fazendo isso aí, tudo, e aí está inventando modismo, né? Coisas estarrecedoras, né, irmão? Eu fiquei pensando aqui sobre isso. A coisa estava bem fresquinha ali, como tem que Foi isso que a gente estava falando de você chegar. Hoje nós temos uma Bíblia toda organizada, eles não tinham. Isso. Mas eles tinham a proximidade dos fatos. Mas eles estavam próximos porque viram Jesus. Ou viram quem viu Jesus. Isso. Então eles bebiam de fonte genuína, direta, bem viva. Então esse ardor de fazer o que Jesus mandou era muito forte dentro deles. Então o que é que nós precisamos? Juntar esse conhecimento, juntar essa estrutura que dizemos ter, mas buscar o ardor da presença do Senhor em nossas vidas e que nós façamos o que Ele nos mandou fazer. Porque o que a gente menos faz hoje, como igreja, em geral, é obedecer o Senhor. A palavra de Deus é prioridade na igreja, diante de todos os eventos, em geral. Há o sentimento de urgência de entregar o Evangelho. Há acolhimento de quem chega e de quem já está. Há perseverança em cumprir a palavra. Há comunhão verdadeira entre os salvos. Há relacionamento com graçamento. Hoje eu só vejo vocês de domingo em domingo. Não quero saber se você pode. Vejo vocês de domingo, é um sacrifício para mim. Eu não quero me misturar, eu não quero. Como é que eu vou viver família? Eu não estou família. Sinceramente. Como é que eu vou ser irmão de alguém se eu não me relaciono? Eu oro, tudo ao Senhor entregue o coração. Ou eu parto para resolver primeiro o trabalho do meu crescimento da força.
há temor ao Senhor nas coisas, há temor ao Senhor na vida da igreja, há liberdade para que o Espírito Santo dirija as coisas e não tenha vontade, não meus projetos, não minha placa que eu quero que eu parecer. E qual é o aprendizado que nós temos no livro de Atos? Vamos abrir Atos aí rapidinho, então vamos ver muito bem. Atos 4, 18 a 20. Alguns a gente só vai sentar. Atos 4, 18 a 20. Pode ler? Leia esse. Porque tiveste todo Deus. 18, né? 4, 18 a 20. E chamando, disseram-nos que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes de vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar que temos visto e ouvido. Pedro e João vão para a área do templo. A área do templo era enorme. Vamos dizer que aqui fosse a área do templo, uma maquete. Onde era o templo? O templo ali naquele canto, ali no meio. Mas aqui tudo ao redor tinha prédios, tinha jardim, tinha áreas abertas. E a igreja, quando Jesus, dentro do Pentecoste, a partir dali, começou a se reunir nessa área do templo. Então ele se reuniu ali, porque era muito grande, e as pessoas estavam ali, era um lugar de encontro. Era como se fosse a igreja, só que era descoberto. E Pedro e João estavam nessa área do templo, pregando, falando, e houve cura. E aí pegaram eles, levaram preso diante do Sinédrio. E o Sinédrio diz: vocês têm que parar de falar, vocês têm que parar de pregar, porque esse Jesus já morreu, e não sei o quê. E aí eles respondem: ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, eu não posso deixar de falar do meu ouvido. Visto meu filho. O que é isso? Consciência de uma missão, consciência de que Deus Senhor está vivo, consciência do que Ele mandou fazer. Eu tenho consciência da minha missão, eu tenho consciência da direção que eu devo tomar para obedecer a Ele. Então eu estimo. Eu, como igreja, eu tenho consciência do meu Senhor, e meu Senhor vive. Eu tenho consciência de que Ele me deu uma missão. Eu tenho consciência que dentro dessa missão Ele me deu direção. Então, o enviado nos leva a entender isso. Nós temos que ter consciência da missão e da direção do Senhor, do Senhor de Deus. A importância da obediência à palavra, da transformação que ocorre naqueles que se submetem à palavra. O livro de Atos é abundante nessas coisas. Eu achei. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Teve Timóteo. Paulo encontra Timóteo. Timóteo foi ensinado nas palavras do Senhor desde pequeno. Paulo encontra, chama ele para ser seu discípulo. Lá na frente, Paulo está escrevendo primeiro Timóteo, segundo Timóteo. Timóteo é pastor agora. Chama de filho. Deus continua a te aplicar a palavra e não te desvia dela. Então, Timóteo foi transformado pela palavra, pelo beber da palavra, pelo praticar da palavra, pelo pregar da palavra. Timóteo prega a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Então a palavra, a obediência à palavra é que faz a transformação. A atuação do Espírito Santo, está lá em Atos 2, que Deus tem derramado no Pentecoste. E o que aconteceu? Eles foram cheios, o Senhor disse: vai ser revestido do alto, não é do seminário, não é do pastor tal, não é que vai te revestir, não, que vai te revestir é do alto. É do alto que viu o revestimento. E aí eles receberam o Espírito Santo, foram cheios, o Espírito Santo saiu proclamando e agregou 3.000. Na segunda pregação foi mais de 5.000. E a igreja foi crescendo, chegou ao ponto dos sacerdotes judeus não suportaram mais o crescimento da igreja. E houve a primeira perseguição que espantou todo mundo de Jerusalém. E eles saíram pregando pelas cidades por onde passaram. A atuação do Espírito Santo, funcionado pelo Espírito Santo, são as mesmas pessoas, 40 dias atrás, estavam amedrontadas. Deu pé. Agora estão conflitando com essas pessoas, porque agora estão revestidos com poder do alto. Isso é igreja.
A importância da evangelização para a propagação do Evangelho. A importância. Abriu? Sim. Lê rapidamente. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para o lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Em 4 versículos você vê, Paulo estava em Tessalônica. Em Tessalônica, ele começou a pregar e por 2, 3 semanas houve uma revolução da cidade e expulsaram ele da cidade. Ao expulsar da cidade, ele foi para outra cidade, a Bereia. Bereia que deu os bereanos. Foi para Bereia, e lá ele está pregando o Evangelho. Lá ele já foi bem recebido. E as pessoas começaram a examinar a palavra junto com Paulo. E começaram a crescer. Aí os de Tessalônica ficaram sabendo que ele estava na Bereia. E foram para lá para agitar. Com segurança, tiraram Paulo. Paulo saiu e deixaram o discípulo lá tomando conta. Pegaram Paulo. Paulo já foi para onde? Para Atenas. Pregaram. A importância da evangelização para a propagação. Ah, mas está tendo perseguição. O Senhor pode te dar várias estratégias. Siga a sua estratégia, siga a estratégia que o Senhor está te dando. Mas o Evangelho tem que propagar. E Paulo está com a missão bem clara na sua cabeça e com a direção correta. E uma perseguição que tem ele de pregar o Evangelho. Precisamos dessa visão hoje. Ah, mas está difícil pregar na televisão. Ah, mas está difícil no seu dia. Ah, prega o Evangelho. Aonde você chega? A vida dentro da igreja de Deus. Havia vida. Vida autêntica. Tem dificuldade? Tem. Não é perfeito como qualquer um de nós. Mas a vida do Senhor prevalecia dentro da igreja. Sempre vai ter problema. Onde houver ser humano, antes da gente ser arrebatado, antes de ser transformado, sempre vai ter problema. Mas o importante é que a vida do Senhor esteja prevalecendo. Você tem noção de que a vida do Senhor é vida? Que a tua vida vai servir para outro, que vai estar imaturo, está infantil, não cresceu, não quis pagar o preço para crescer. A soberania de Cristo. Cristo é o soberano da igreja, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Paulo está perseguindo a igreja, mas o Senhor da igreja é Cristo. Ele enfrentou o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja marcou um lugar de encontrar com ele, encontrou com ele. Pegou Ananias, preparou Ananias, não vai encontrar Paulo, porque eu já encontrei com ele. Tu vai abençoar, tu vai fazer isso, vai curar ele, vai batizar ele, vai levar ele para dentro da igreja. E Paulo vai se converter, porque ele agora vai aprender a sofrer pelo meu nome. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor da igreja. Paulo chegou para levar gente preso, para matar gente, para acabar com o Evangelho. E o que foi que ele encontrou? O Senhor da igreja. Quando o Senhor da igreja quer atuar, ninguém vai segurar. Eu preciso confiar no Senhor da igreja. Ele é soberano. O Espírito Santo capacitando. Nesse trecho aí, Atos 19, 8 a 12, vai mostrar o Espírito Santo, um exemplo do Espírito Santo capacitando a igreja. Capacitando. Quem nos capacita é o Senhor. Quem capacita para a obra é o Senhor. Você pode ser analfabeto, você pode ser doutor. Você precisa do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo para que o Senhor nos capacite. Não é diploma que nos capacita, não é seminário que nos capacita. Ele nos ajuda, nos dá mais instrumentos, mas a capacitação do Espírito Santo é insubstituível. A unidade da igreja, o livro de Atos mostra diversas situações onde se propaga a unidade da igreja. Eu acho tremendo o exemplo de Paulo. Paulo, com toda a autoridade, abrindo o evangelho, comunidades cristãs, sendo o exemplo, líder, com a caravana, mas na hora que houve um problema, ele volta para Jerusalém e se submete aos apóstolos. Coloca a situação e espera a decisão do colegiado da comunidade. Isso é unidade. Paulo não é maior do que ele. Humildade, né? Paulo, todo líder tem que ser humilde. Paulo, nesse momento, ele reconhece: eu não sou maior do que o Senhor, eu não sou maior do que a igreja do Senhor, eu não sou maior do que Deus que instituiu o líder e se submeteu à liderança, que foi decidido a igreja. Assim tem que ser a igreja. Ninguém é maior do que a igreja do Senhor, nem do Senhor. A perseguição e o sofrimento.
Quanto à perseguição, vamos estudar um capítulo só sobre perseguição e sofrimento no livro de Atos. Os exemplos de perseguições. E qual é a conclusão que a gente tira? Não só para hoje, mas para todo mês que a gente, todo trimestre que a gente vai ver. O livro de Atos nos ensina que a história da igreja pioneira não é apenas um registro do passado, mas também um exemplo de modelo para a igreja agora. Amém? O Senhor nos ajuda a entender o que é e a viver em igreja na sua essência. Era o perfeito, nós somos. Mas temos muita visão para tirar. Viver a igreja é difícil, mas a gente viu que a persistência desses homens foi para nós. Então não pode ser, como disse, nada de nos interessa. Né, irmão? Tem que abrir a boca dele. Principalmente na intimidade. Todos os lugares. Na fila, ficar esperando alguém no consultório, qualquer lugar em casa. Porque às vezes em casa a gente não pode nem falar, né, irmão? Isso é horário de xingar. Porque em casa, nossa, parece que fica mais difícil. Então a gente tem que orar. Não, quem conhece, protege. Protege. Vamos orar. Obrigado, Nicole, por orar. Amém. Nicole. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos te chamar de nosso Deus. Obrigada porque o Senhor fez toda a história até hoje e a gente pode ver, Senhor, o que o Senhor fez. Obrigada, Pai, porque a gente pode também dizer qual é a razão, Senhor, da nossa fé. Por tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor cumpriu, tudo que ainda o Senhor fará, Senhor. Essa é a razão da nossa fé. Nós possamos entender, Senhor, o que está escrito na palavra, conhecer o Senhor e poder falar, qualquer um que nos perguntar, Senhor, sobre a nossa fé. Que a gente tenha entendimento, Senhor. Nos ajuda com isso, Pai, que a gente possa aprender sobre a sua igreja, sobre as coisas que o Senhor fez e quer continuar fazendo o seu livro de Atos, Senhor. Abençoa esse trimestre, abençoa os professores, Senhor, da aula, Senhor. Que a gente possa vir, Pai, possa vir para ouvir e compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.